tarde! Hoje eu vou falar sobre as redes sociais. Bom, para entender sobre elas, nós precisamos saber o que elas são, a história delas, os seus malefícios, ou seja, os seus perigos que elas trazem para a sociedade, também os benefícios e qual a importância delas para as pessoas atuais, para a sociedade atualmente. Bom, então eu vou começar falando sobre o que elas são. Antes delas serem conhecidas como tudo que são hoje, serem uma rede social, que é um aplicativo que está localizado na internet, o termo rede social significava um grupo de pessoas que eram conectadas e que interagiam entre si, que se relacionavam entre si. Portanto, quando nós pensamos em algum amigo, em algum parente, familiar, podemos dizer que essas pessoas eram as nossas redes sociais. Atualmente, depois do avanço tecnológico, depois do surgimento das redes sociais como um aplicativo, elas passaram a ter um significado de facilitadores de conexões sociais entre pessoas, grupos ou organizações. A principal função delas é conectar as pessoas dentro de um mundo virtual. Estabelecer novas relações entre novas pessoas ou apenas manter as que já existiam. Por isso é muito comum atualmente nós pararmos para pensar e entendermos que sem as redes sociais seria muito difícil de manter uma conexão com uma pessoa que mora em outro país ou em outro estado. E por isso que elas têm um significado de ser um facilitador da conexão entre as pessoas dentro do mundo virtual. E é isso que ela é. Ela é uma forma de conectar as pessoas dentro do mundo virtual. Então, sem mais delongas, eu vou falar sobre a história das redes sociais, de como elas surgiram, como elas se tornaram o que elas são hoje. Os primeiros passos. Bom, os primeiros relatos de uma rede social, por assim dizer, surgiram em 1969, provavelmente nos Estados Unidos, com a propagação do CompuServe, que era um serviço de comunicação onde as pessoas interagiam entre si, por assim dizermos. Depois disso vieram os envios dos primeiros e-mails, em 1971. A tecnologia utilizada para a transmissão dessas informações, desses e-mails, eram linhas telefônicas e modem para transmitir os dados necessários, aproximando-se do que é hoje, do que nós conhecemos hoje. Bom, a década de 90 ela foi crucial para o avanço tecnológico e para um grande avanço nos recursos de comunicação. O fato mais marcante desse período foi quando a empresa American Online, AOL, em 1985, passou a fornecer ferramentas para que as pessoas criassem perfis virtuais nos quais podiam descrever a si mesmas e criar comunidades para a troca de informações e discussões sobre os mais variados assuntos. Anos mais tarde, mais precisamente em 1997, a empresa implementou um sistema de mensagens instantâneas, que já é mais um passo na evolução até chegar às redes sociais em si. Esse programa de troca de informações foi o pioneiro entre os chats de comunicação e foi a inspiração para os messengers que existem atualmente. Então vamos para o terceiro passo: seguir, compartilhar e curtir. Até enfim chegarmos às redes sociais. Bom, o ano de 1994 foi a marca para a quebra dos paradigmas e foi o ano em que mostrou ao mundo os primeiros traços do que seriam as redes sociais no futuro. Isso tudo aconteceu com o lançamento do GeoCities, que
que seguia a mesma noção do compute server, porém era mais moderno, tinha algumas características diferentes, e esse GeoCities veio para destronar o compute server e trazer à tona para o mundo as redes sociais realmente. Bom, o conceito deste serviço era fornecer recursos para que as pessoas pudessem publicar nesse aplicativo, nessa rede social, informações sobre elas mesmas, informações pessoais, para que essas pessoas pudessem criar suas próprias páginas na web. E essas páginas eram categorizadas de acordo com a localização da pessoa, o que é bem próximo das redes sociais atualmente. Ele foi um sucesso quando foi lançado e chegou a ter 38 milhões de pessoas usando, de usuários. Depois ele foi comprado pela Yahoo e em 2009 acabou sendo fechado. Mas o GeoCities foi um grande avanço para as redes sociais, se assim podemos dizer. Agora vamos entender um pouco então sobre o quarto passo dessa história, que é acompanhando o boom. Foi por volta dos anos 2000 que a internet teve um aumento significativo na presença no trabalho e na casa das pessoas. Com isso, as redes sociais alavancaram uma imensa massa de usuários. Muitas pessoas passaram a usar as novas redes sociais que iam surgindo cada vez mais. O primeiro aplicativo a conseguir receber o nome de rede social realmente, porque os outros ainda não tinham recebido esse nome, foi o Friendster, na verdade. As suas funções permitiam que as amizades do mundo real conseguissem ser transmitidas para o mundo virtual. Isso é uma característica muito forte das redes sociais atualmente. Com o avanço das redes sociais, foi criado um espaço gigantesco para a circulação de dados pessoais, de ideias, de argumentos e opiniões. E nesse território, nós encontramos a cada clique um tribunal instantâneo que vai julgar as pessoas e que vai dizer se elas são boas ou más de acordo com o seu julgamento e que podem elevar o status delas ou enterrá-las para sempre. Sejam essas pessoas celebridades ou usuários comuns, que não têm tanta fama assim, esses tribunais vão fazer com que você seja boa ou ruim de acordo com a visão deles. Outros problemas que nós temos em relação a isso são, por exemplo, as notícias falsas, as mentiras políticas que acontecem o tempo todo, as campanhas de ódio que são semeadas diariamente, os constrangimentos públicos, as agressões verbais, que podem ser uma espécie de bullying, o bullying virtual, no caso, preconceitos, assédios, exposições da intimidade dos usuários, que muitas vezes não queriam se expor dessa forma. E o pior de tudo, existem casos de homicídio realmente ligados às redes sociais, mas que acontecem diariamente e muitas vezes são esquecidos pelas pessoas. Outra questão complicada é a proliferação das fake news, já que um ambiente onde ninguém é responsável pelo que vai ser postado, pelo que vai chegar às pessoas, essas fake news se multiplicam muito rapidamente por conta dos compartilhamentos e da visibilidade que elas podem chegar. Essas fake news acompanham principalmente o campo político, o que é um grande problema, e nelas há uma manipulação das informações para que as pessoas só vejam o que elas querem que sejam vistas. Existem malefícios, sim, mas também existem os benefícios que são trazidos com as redes sociais. Um deles é, por exemplo, o networking, que ficou cada vez mais fácil, independente da distância. O networking está cada vez mais presente, principalmente nessa época de pandemia. Com elas também, com as redes sociais também é possível manter laços mais estreitos com seus familiares, com seus amigos, mesmo que exista uma grande distância te impedindo de ter um contato direto com eles, ou até mesmo uma pandemia. Os locais de encontro se tornaram muito mais fáceis,
marcar reuniões com seus amigos, com o trabalho, fica cada vez mais fácil. E também houve uma expansão de lugares para poder realizar isso. Não passou a existir mais possibilidades também. Também tem o fato de que nós conseguimos nos manter cada vez mais conectados às notícias do mundo, já que com o compartilhamento, as notícias podem chegar a ultrapassar os limites continentais e em segundos chegar às pessoas. Notícias que demorariam meses ou até anos para chegar ao ouvido de outras comunidades, de outras pessoas. Antigamente, atualmente demoram apenas segundos ou apenas um clique para você acessar um site que vai ter todas as informações que você quiser sobre as notícias mais atuais. Fora isso, também existem os benefícios que são trazidos para as empresas, como, por exemplo, as empresas conseguem aprender sobre novos públicos e sobre seu público-alvo, têm um maior reconhecimento de suas marcas, as despesas de marketing diminuem drasticamente. E apesar de você não ter colocado uma propaganda na televisão ou em um grande outdoor, muitas vezes a sua publicação numa rede social consegue muita mais visibilidade do que nestes outros locais. Eles conseguem chegar à frente de seus concorrentes e ultrapassá-los, visando o que eles vão produzir. E eles conseguem expandir o seu público para novos compradores em potencial. Por isso, existem diversos benefícios, apesar dos malefícios. Por último, eu vou fazer uma pequena conclusão falando sobre a importância que essas redes sociais têm para o mundo atual, têm para as pessoas da atualidade. Então, de acordo com os benefícios que eu citei anteriormente, já dá para perceber a importância gigantesca que ela tem para o marketing digital e para as transformações digitais que são tão presentes na nossa vida, dessa nova geração que está cada vez mais conectada. As redes sociais elas são de extrema importância para conectar as pessoas, para unir elas, os laços familiares, os laços entre amigos, mesmo que as distâncias sejam grandes e que as conexões diretas não sejam possíveis. Atualmente, mais de 3,8 bilhões de pessoas de todo mundo têm acesso às redes sociais, então muita gente está presente nas redes sociais. E no mundo virtual. Isso porque existem atualmente 3 bilhões de usuários ativos nas redes sociais. E de acordo com diversas pesquisas, esse número só tende a crescer cada vez mais. Assim como as redes sociais só tendem a evoluir e a aparecer novas redes sociais. E cada vez mais as pessoas se aderirem a utilizá-las, já que cabem a nós, os usuários, fazer com que elas sejam boas ou ruins para a nossa sociedade. Quem tem esse poder somos nós.